Olá, eu sou a professora Daniele, professora de Química, e esta é a nossa aula Modelo de Rutherford, a presença de um núcleo. As ideias de Thomson sobre a estrutura do átomo fizeram com que muitos experimentos fossem realizados por vários cientistas que buscavam mais informações sobre a natureza elétrica da matéria. Naquela época, a radioatividade era objeto de pesquisa e as radiações emitidas por determinados elementos já eram conhecidas. Em seus estudos com materiais radioativos, Rutherford e seus colaboradores contribuíram com a formulação de um novo modelo para o átomo, ao analisarem a ação das partículas radioativas. Os experimentos realizados por Rutherford e sua equipe constituíram em bombardear partículas portadoras de cargas elétricas positivas, partículas alfa, provenientes de um elemento radioativo, em uma fina folha de ouro. A maioria das partículas atravessava a lâmina metálica em linha reta, sendo detectadas por um anteparo fluorescente, apresentando pequenos desvios. Porém, surpreendentemente, observou-se que algumas partículas atingiam a lâmina e voltavam. A primeira conclusão dos pesquisadores foi que as partículas que atravessavam a lâmina sem desvio provavelmente passavam por espaços vazios existentes nos átomos. No entanto, o fenômeno observado não podia ser explicado pelo modelo atômico vigente, o modelo de Thomson. Outra observação constatada que não tinha explicação era o fato de as partículas desviarem ou defletirem. A sequência de experimentos questionava a concepção sobre a estrutura atômica da época e indicava que a matéria era formada em grande parte por um espaço vazio, isto é, um átomo era descontínuo. Analisando dados obtidos por uma sequência de experimentos, Rutherford concluiu que havia um padrão nos desvios das partículas e que esse padrão era muito parecido com o modelo das forças eletrostáticas descrita por Coulomb. Assim, ao considerar que havia repulsão entre dois corpos positivos, Rutherford sugeriu a presença de um núcleo central positivo. Com isso, conseguiu explicar os desvios das partículas obtidos em seus experimentos. Desse modo, ao se aproximarem do núcleo do átomo, as partículas eram desviadas por causa da força de repulsão entre a carga positiva da partícula e a carga positiva do núcleo. Com base nessa observação, Rutherford sugeriu um novo modelo atômico. Vamos ver qual é. Para Rutherford, o átomo seria constituído por uma parte central, pequena e maciça. Nela se concentrava toda a carga positiva e quase toda a sua massa, chamada de núcleo. E os elétrons estariam orbitando ao seu redor em um grande espaço vazio denominado eletrosfera. Rutherford continuou com suas pesquisas sobre a radioatividade, e outros cientistas prosseguiram pesquisando a estrutura atômica para obter melhorias nesse modelo. Um dos motivos que fizeram com que o seu modelo fosse recusado foi o fato de que, pela teoria do eletromagnetismo, toda partícula com carga elétrica submetida a uma aceleração emite uma onda eletromagnética, ou seja, o elétron em movimento orbita está submetido a uma aceleração centrípeta e, dessa forma, emitirá energia na forma de onda eletromagnética. Pelo princípio da conservação da energia, essa emissão faria com que o elétron perdesse energia gradualmente até cair no núcleo, o que de fato não era observado. Para explicar os valores das massas dos átomos, Rutherford sugeriu a existência de partículas neutras no núcleo, com massa próxima dos prótons. Porém, seus trabalhos não conseguiram comprovar a existência dessas partículas sem carga. Os estudos de Rutherford com diferentes tipos de átomo o levaram a concluir com segurança que o tamanho da eletrosfera é de 10.000 a 100.000 vezes maior que o tamanho do núcleo. Em comparação, se o átomo tivesse o diâmetro do Maracanã, o núcleo seria mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete. Aqui finalizamos a nossa aula Modelo de Rutherford.
Obrigada.